Você que é apaixonado por impressão 3D e sempre busca alcançar a perfeição em cada projeto, para quem valoriza a alta definição e qualidade, tem um desafio comum: como calibrar a resina 3D da melhor maneira. Apesar de não ser uma tarefa simples, a solução está ao alcance de todos. Nesse vídeo vamos explorar como utilizar o calibrador 3D para obter resultados impecáveis na tua impressão 3D. Então liga a tua impressora e vamos ajustar os melhores parâmetros para parar de ter problemas com as impressões. Para isso, a gente vai utilizar um calibrador que a maioria das pessoas usam, porque ele é de fácil entendimento e não requer nem prática nem habilidade. Afinal, essa é uma ferramenta extremamente simples para te ajudar a conseguir peças com alta definição e com as dimensões corretas. Não sai daí que eu vou te mostrar como. Tá, Celso, mas como é esse calibrador? Ele consiste, na verdade, num hexágono com 5 furos e com dimensões diferentes para cada furo que a gente tem aqui no hexágono. Dentro de cada furo a gente tem um número, de 1 a 5, e o furo com o número 3 é o furo com a dimensão correta para a gente poder encaixar esse pino. Já os furos 1 e o 2, eles têm tamanhos pequenos, tamanhos menores, e os furos 4 e 5 têm um tamanho superior. O objetivo dessa calibração é a gente encontrar o tempo de exposição adequada para cada pino que encaixe, para chegar até que ele fique adequado na posição número 3 e que nesse furo ele não fique nem apertado e nem frouxo. Mas como que a gente vai calibrar a resina 3D na nossa impressora? Inicialmente a gente tem que baixar o arquivo, tem vários sites, como por exemplo o da 3D Cure, o da MakerTech, o da Quantum, e cada um deles tem o nomezinho deles, mas são todos iguais. Em seguida a gente vai abrir esse arquivo no fatiador da tua preferência, Vichy, Tango, Chitubox, e vai colocar os parâmetros de impressão iniciais que a empresa te mandou para a tua impressora 3D. Ou seja, a gente vai adequar a resina daquela empresa para a nossa impressora e ver os parâmetros que são adequados para adequar cada um deles. Feito isso, a gente vai imprimir o arquivo diretamente na plataforma, sem nada de suportes embaixo, e vai depois remover da plataforma de pressão, limpar esse arquivo com álcool e curar a peça. Depois disso, a gente vai encaixar o nosso pino nos buracos, vendo se ele está adequado no número 3. Então, no fundo da nossa impressão, eu vou pegar meu óculos que eu já não enxergo esses números tão pequenos. A gente vê se o nosso pino vai encaixar exatamente no buraco de número 3. Então, eu vou aqui e encaixei. O meu pino ele tem que estar justinho, mas tem que entrar totalmente no buraco de número 3. Nesse caso, a nossa resina, o nosso calibrador está adequado. Se esse pino encaixar nos buracos de número 1 e 2, a gente tem que aumentar o tempo de exposição em 10% e repetir o teste. Vai fazendo isso até encontrar o tempo correto onde a peça vai encaixar no buraco de número 3. Agora, se ele estiver encaixado nos buracos de número 4 e 5, a gente tem que diminuir o tempo de exposição em 10% e repetir novamente o teste. Vai fazendo isso até encontrar o tempo correto para novamente encaixar no buraco de número 3. Mas como funciona esse nosso teste? Quanto mais tempo de luz UV ficar ligada, ou maior o tempo de exposição de cada camada, mais a resina se solidifica e faz com que a gente tenha uma maior contração. Ou seja, os buracos eles vão ficar menores. E quanto menos for essa nossa exposição, menos a resina vai contrair e maiores vão ficar esses nossos buracos. Além disso, a gente pode analisar a definição dessa impressão. Se olharmos lateralmente, a gente vai ter aqui algumas linhas, alguns furos e a marca da empresa que vai estar do lado desse nosso calibrador. E a gente vai avaliar se eles foram impressos corretamente. Mas tem um detalhe importante: lembre de limpar bem a peça para a gente remover a resina de dentro desses orifícios, para que a gente não possa se confundir e achar que essa resina foi um erro na nossa impressão. E aí, meus queridos, entenderam ou quer que eu desenhe? Na verdade, esse é o teste mais simples de fazer e interpretar que existe, mas eu vejo que não é o mais rápido. Isso acontece porque ele tem uma certa altura para a gente poder fazer com que esse nosso pino encaixe adequadamente e não tenha nenhuma distorção na hora de colocar. E também ele não é tão legal quando a gente vai calibrar aquelas resinas de carga cerâmica, que são resinas bem caras. Então, cada vez que a gente vai imprimir um desses, a gente gasta uma quantidade grande de resina. E num pote daqueles de resina com carga cerâmica, a gente vem com 250 gramas. Dá até pena que a gente gastar essas resinas nesses tipos de testes. Se esse vídeo foi legal para você, curta,
compartilhe, escreva aqui embaixo se você faz isso de uma outra forma, porque isso é interessante para o canal, para que a gente cresça, evolua e traga mais vídeos como esse aqui. Até mais!